Salve, salve, pessoal! Quer montar o hostel e ter excelentes resultados? Então se liguem! Meu nome é Leandro Malaquias, eu sou o fundador da rede Beach House Hostels e criador desse canal, Vida de Hostel. E estou aqui para dar várias dicas para você que quer empreender nesse negócio. O vídeo de hoje, vamos falar sobre regras do hostel. Vamos dividir um pouquinho entre regras e boas maneiras. Mas faz o seguinte, para começar, segue a gente aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, que hoje o vídeo tá bem legal. Vida de hostel. O tema hoje é o seguinte, foi até uma sugestão de uma pessoa lá no nosso canal, que ela falou o seguinte, pô, quais são as regras que devem ser exigidas, o que a gente deve fazer para poder, quando for montar um hostel. E eu estava pensando aqui, existem duas coisas. Existe a regra do hostel e existe, na verdade, uma conduta, boas maneiras que você deve ter quando se hospedar no hostel. Então, qual é a diferença exata de regra e boas maneiras? Eu vou fazer o seguinte, eu fiz alguns exemplos aqui, separei, para mostrar o que são regras, o que são boas maneiras. Então, as regras são as coisas que têm a ver exatamente com o funcionamento do hostel. Por exemplo, o horário de check-in, no meu caso aqui, é 2 horas da tarde. O horário de check-out, às 12 horas. Isso é uma regra. Se você quiser estender a sua diária, você tem que avisar na recepção para poder ver se tem disponibilidade. Isso é uma regra. Por exemplo, deixei separadinho aqui mais umas. Por exemplo, você quiser chegar mais cedo, se quiser sair um pouquinho mais tarde do seu horário, você pode contratar uma meia diária. Isso é uma regra. Então, assim, a diferença entre regra e boas maneiras. Vou passar um pouquinho para as boas maneiras. Você está hospedado num quarto compartilhado. E aí, de repente, você quer à noite entrar no quarto. Não é de boa maneira você acender a luz do quarto. Então, o que normalmente as pessoas fazem? Acende a lanterna do celular, entra no quarto com a lanterna do celular acesa, até você chegar no seu quarto, na sua cama, por exemplo. Então, isso é um exemplo de boa maneira. O uso do banheiro não é de bom tom você chegar lá e ficar 10, 20, 30 minutos tomando banho. Até porque, normalmente, as suítes você vai compartilhar com outras pessoas. Então, tem um banho moderado. Muitos hostels utilizam temporizadores para você tomar um banho de 7, 8 minutos. Dizem que é a média natural para você tomar um banho. Isso são boas maneiras, boas condutas que você deve ter. Horário do silêncio. Isso é uma regra. Você não deve ultrapassar, por exemplo, depois das 10 horas, depois de meia-noite. Isso vai depender também um pouquinho do hostel. Aqui, por exemplo, no Beach House, a gente faz muito evento. Então, até meia-noite, a gente ainda tem música rolando, DJ. Então, a partir de meia-noite, a gente zera a música e a nossa lei do silêncio aqui, ela é a partir de meia-noite. Em muitos outros lugares, a maioria, por exemplo, é às 10 horas da noite. Então, eu estou dando para vocês um pouquinho da diferença entre regras do hostel e boas maneiras, boas condutas. Tem coisas, por exemplo, que você não precisa falar muito. É lei. Vamos falar, por exemplo, parece meio... É até engraçado falar, mas aconteceu e acontece. Infelizmente, por exemplo, pegar uma pessoa, um casal transando no quarto compartilhado. Cara, isso não é nem regra, nem boa maneira, é lei. Você não pode transar no ambiente coletivo. Isso é atentado ao pudor, seja lá o que for. Então, por exemplo, dormir nu no quarto compartilhado não é uma boa maneira de você dormir. Já aconteceu? Já. Vou tirar um dia só para contar casos engraçados de coisas que já aconteceram aqui no Beach House. Mas é o tipo de coisa que você não pode colocar como regra. Você não vai botar assim, é proibido dormir nu. Não precisa, não é uma regra. Isso é um manual de boas maneiras. E assim vai. O limite entre o que é uma regra, o que é uma boa maneira, boa conduta, é o retrato, vamos dizer assim, da própria sociedade. Então você, por exemplo, tem coisas que você precisa determinar. É uma lei. Tá aí para isso, ou você pode, por exemplo, aqui no hostel. Eu vou pegar aqui, ó, alguns outros exemplos de regras para ficar mais claro. Então botamos aqui, ó, ar-condicionado do quarto desligado. Toda vez que a pessoa sair do quarto, a gente pede para deixar a chave na recepção e desligar o ar-condicionado. Isso é uma regra. Vamos botar outra que eu coloquei aqui. Bebidas alcoólicas no hostel. Por exemplo, aqui no Beach House a gente tem um bar, um restaurante. Então a gente proíbe que as pessoas tragam bebida de fora para consumir aqui. Isso é uma regra. Vamos lá. Cozinha. Isso é uma coisa importante para se falar. Tem muito hostel que tem cozinha. A maioria
tem cozinha compartilhada. É até um lugar legal, onde as pessoas se encontram, fazem comida junto. Mas aqui no Beach House e alguns outros, por exemplo, não tem essa cozinha compartilhada. Principalmente os hostels, onde tem um bar, tem um restaurante, geralmente a cozinha é de uso exclusivo do hostel. Aqui, então, é uma regra. Cozinha não pode ser utilizada pelo hostel, pelo hóspede. Aí os que tem, aí já tem uma regrinha. A cozinha pode ser usada, desde que de tal hora até um determinado horário, desde que cada vez que você sujar, você limpar. Aí alguns hostels podem colocar regras com algumas taxas. Por exemplo, deixou coisa suja na pia. O hostel vai lá e cobra uma taxa, R$10 de multa, porque você deixou alguma coisa suja. Então, assim, bebida alcoólica, o cara entrou com bebida alcoólica, escondido, tá bebendo no bar. Tem gente que cobra uma taxa por isso. Então, a minha ideia hoje aqui é falar um pouco. Opa, passando helicóptero aqui em cima aqui. Foi mal, não sei se saiu aí no áudio. Então, assim, a minha ideia hoje é diferenciar o que é uma regra, o que é uma boa conduta. Vamos ver mais exemplos que eu separei aqui? Por exemplo, pertences. Cada um deve colocar seus pertences dentro do seu locker, evitar deixar espalhado. Isso é uma regra que a gente coloca, mas na verdade depende muito de uma boa conduta. Você não vai deixar suas coisas espalhadas num ambiente compartilhado, até questão de segurança. Então, sobre isso, geralmente a gente não se responsabiliza por objetos perdidos. Por isso que todo hostel tem um locker onde as pessoas possam guardar os seus pertences com segurança. Vamos ver mais o que está anotado aqui. Convidados. Geralmente os hostels aceitam que você traga um amigo, um convidado, para passar ali o dia com você, mas somente nas áreas comuns. Então aqui no Beach House, por exemplo, mais uma vez usando o Beach House como exemplo, a gente tem o quarto lá dentro e aqui na área externa o nosso bar e o restaurante. A pessoa pode trazer um convidado, passar o dia, passar a noite aqui, consumindo no nosso bar, mas para entrar no quarto, somente hóspedes. Deixa eu ver mais uma aqui. Pagamentos de bebida no bar, por exemplo. A gente tem aqui uma regra que mesmo os hóspedes, quando consumir no bar, tem que pagar na hora. Então, são regras de funcionamento para aquela operação do seu negócio acontecer. O resto são coisas que a gente coloca. Vamos botar aqui minha colinha aqui. Me dá aqui, Rodrigo. Vamos lá. Tempo de banho, limpeza, coisas espalhadas, que mais? Barulho. Então, esse levantamento que eu falei, ó, evitar fazer barulho no quarto. Uma coisa muito importante, que não é uma regra, é um manual de boas maneiras, é você ser simpático. Você, por exemplo, você vai se hospedar num lugar, você vai estar num quarto, às vezes, com 5, 6, 10 pessoas. Então, assim, seja simpático. Isso aí é o número 1 de boa convivência no hostel. Simpatia, alegria. Você vai estar ali compartilhando momentos com outras pessoas, muitas vezes de outros países, outras culturas. Então, assim, a dica que eu vou dizer assim, número 1 é aproveite esse momento, viva essa experiência. A experiência de hostel é sensacional, exatamente por isso, por essa troca de conhecimento, de cultura, de energia com outras pessoas. Tenha a melhor experiência possível na sua hospedagem no hostel. E é isso aí, pessoal. Mais dicas, mais coisas nos próximos vídeos. E o seguinte, novidade, a gente está preparando com muito carinho um material que a gente vai desenvolver ensinando as pessoas a realmente montar um hostel do zero até ele estar funcionando. Isso vai ser parte de um curso que a gente está lançando em breve e essas partes assim detalhadas a gente vai estar lançando lá no nosso curso. Eu espero que você goste. Em breve, Vida de Hostel curso. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Hoje o vídeo foi curtinho. O assunto foi um assunto que a gente, na verdade, foi bem legal, que foi uma dica de uma pessoa que segue a gente lá no canal, pediu pra gente falar. E é isso aí, manda você também pra gente. Dê a sua sugestão de tema. A gente está querendo que você viva com a gente aqui esse conteúdo, siga a gente no canal e a gente quer ter esse feedback, trocar essa figurinha contigo. Vida de Hostel, é isso aí, segue a gente. E ó, um pouquinho da Ilha da Gigoia pra você. Rodrigão,